Continuaremos no capítulo 1. Hoje o verso 20 é o verso 33. Então, Provérbios, capítulo 1, 20 a 33. Provérbios 1, 20 a 33. Falamos do propósito do livro, falamos do conselho do pai ao filho para que não vá ao caminho dos malfeitores e principalmente a busca desenfreada da riqueza ou da própria ganância. Mas aqui temos um segundo discurso. É o apelo da sabedoria que não quer ser obedecida ou crida ou guardada. Temos aqui o versículo 20 em diante. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, no alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vos recusaste? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão? Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aqui, nessa primeira sessão, a sabedoria toma forma. Ela é personificada. É como se fosse uma mulher gritando. Ela assume uma forma feminina. Ela fala de um tom poderoso, alto. E teimosamente quer ser notada, quer ser obedecida. Essa sabedoria que tem origem no temor de Deus, ela convida aqui no texto todos os povos, inclusive o povo de Israel. Atenda, obedeça a palavra. Porque se não obedecer, aquele que está ouvindo será arruinado, conforme nós lemos. Somos lembrados, nesse texto que conhecemos, os profetas, que eles fizeram a mesma coisa. Proclamavam, por meio de símbolos, um vaso que se quebrava, um cinto amarrado, para que o povo viesse a se arrependerem de volta ao caminho de Deus, gozasse da sua promessa, buscassem o Senhor, vivessem, e não encontrassem então a ruína, a destruição, a perdição. Realmente, notamos isso em Oséias, em Isaías, em Jeremias. E nos versos 20 e 21, descreve a maneira de que essa sabedoria proclama, levanta a sua voz, está nos lugares públicos, está falando, não está escondida. A vontade de Deus é revelada, sim, para a natureza, mas a vontade de Deus soberana e específica é proclamada por meio de homens, por meio de sábios, por meio de profetas, de gente que sabe
do que está falando. Não é como você vai na Praça da Sé, não é? Ali, a sociologia fala que é um não lugar. Por quê? Não há nada específico ali. Alguém para, não sabe do contexto. Então não é isso. A sabedoria, ela é colocada, falada adequadamente para um grupo específico. Mas qual é a acusação que Deus traz a essas pessoas que estão aqui relacionadas? Primeiramente, ouviram dos pais, ouviram no templo, e agora estão se comportando de maneira inadequada. Então Deus busca esse pecador para que volte ao caminho. Não é alguém desinformado, alguém ignorante no conhecimento, mas alguém em que Deus toma essa atitude de voltar ao caminho, voltar ao primeiro amor, voltar ao relacionamento. Qual é a acusação? Nós temos aqui o primeiro grupo, os necios, os simples. Esse simples aqui, na introdução do provérbio, diz que esse provérbio é para dar ao simples prudência. Olha, enquanto alguém é simples e ingênuo, e o texto aqui significa, na verdade, influenciável. É aquele que ouve tudo. E ouve até a palavra de Deus. É aquele que, se você mostrar para ele o caminho, fala, é verdade. Você mostrar o caminho da Bíblia e fala, não é que é verdade? Para o simples, para o ingênuo, para esses, eu titulo aqui, os influenciáveis, também há uma reprovação. Os influenciáveis, aqui, eles amam, eles gostam de ser assim, não querem mudar, eles não se aprofundam. Tem crente assim. Por muito tempo, não se aprofunda, uma fé rasa, não se compromete, e Deus condena isso. Você deve criar raízes, você deve se aprofundar no conhecimento, e você deve se aprofundar em Deus. Essas pessoas rejeitam a sabedoria. E o segundo grupo, os escarnecedores. Aqueles que conheceram da palavra, do conhecimento, mas o que fazem? Zombam. Colocam a palavra no ridículo. Naquela igreja lá, eu já fui lá. Eu gosto de ir lá. É legal lá. Você obedece? Para quê? Fazem pouco caso. E é gente que já conhece a Escritura. São jovens aqui. O texto é destinado a jovens. Mas Israel muitas vezes foi escarnecedor. Escarneciam dos profetas. Nós vemos lá no Velho Testamento, é lógico, os profetas, no livro dos reis, alguns jovens zombaram de um profeta. O profeta Elias, sobe caldo. Além de zombar da pessoa, zombavam de Deus. São assim pessoas escarnecedores. Eles são arrogantes, eles são cínicos. Daquilo que a Bíblia preza de moral, de bons costumes, ele diz assim, não tem nada a ver, eu faço mesmo, eu não vejo problema, são escarnecedores. Diferentemente desses influenciáveis, eles debatem de tudo que é governo, que é moral, e inclusive da palavra de Deus. Debatem, questionam. Esses são os debocháveis. Gostam de debater. E aqui temos os loucos. São representados como os que odeiam conhecimento, odeiam regras, e principalmente se veem na palavra de Deus. Vejam, pessoas que conheceram a Bíblia, o Velho Testamento, e desprezam e não querem nada. E aqui a palavra significa louco, um indivíduo grosseiro. No Velho Testamento temos ali um homem chamado Nabal. Foi aqui Davi teve contato. Era louco, porque não respeitava a lei, e era mau, e realmente era um bruto. Não queria regras. E na verdade, o louco, na Bíblia, é associado sempre àquele que não pensa que tem uma alma, e que as pessoas têm almas. E os ricos são assim muitas vezes. Ele ajunta tesouros e age de forma louca. Esquece que não vai levar nada. Aqui são esses judeus chamados loucos.
Mas, meus irmãos, em maior ou menor grau, ou muito ou pouco, cada homem natural se enquadra nesse tipo de grupo. Não é semelhantemente a quando o Senhor conta a parábola do semeador. Semeia a palavra em um, em outro, e esses três recebem a palavra, mas no final não dá fruto. Não, aqui no caso, não recebe mesmo a palavra. Diferente. E temos também na parábola do semeador aquele que recebe a palavra e dá frutos. O coração está preparado. Mas aqui, o que nos chama a atenção é que nesse grupo de gente que Deus está falando nos lugares, nós também podemos ter alguns traços disso. Nécio, influenciável, debochado e também ignorante. Ignorante aqui é contra as verdades de Deus e muitas vezes é qualquer tipo de conhecimento. O crente não deve estar incluído nisso. E aqui a palavra, no versículo 3 nos diz: até quando? Até quando? Veja, o Senhor aqui está falando, vocês estão vivendo assim. Até quando? Eu estou dando uma chance. E não há desculpa que eu não vou ajudar. Veja no versículo 23. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente o meu espírito. Eu estou pronto para ajudar. Estou dando meios. Estou dando condições para eu ajudar a vocês voltarem. Irmãos, alguém no tempo oportuno que se chama hoje, amigas, hoje é dia de salvação. Não endureçais o vosso coração, porque o tempo hoje, porque haverá um tempo, versículo 24, esses três, esse grupo, cada um de nós incluído aqui, haverá um tempo, veja no versículo 24, mas porque clamei, Deus deu tempo, vocês recusaram, estendi a mão e não houve que atendesse, vocês rejeitaram o meu conselho e não quisessem a minha repreensão. Deus é justo. Vocês não obedeceram, vocês riram de mim, eu também vou rir de vocês. De que maneira? Versículo 27, versículo 26. Também eu me rirei, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Lê do engano, um erro. Deus lá na frente, quando eu clamar, Ele vai me ouvir. Pode ser que alguém que conheceu a palavra, no terror, na doença, quem vem pelo amor, vem pela dor, mentira isso. Não vem não, de verdade. Deus não se esquece daquele que zombou, daquele que recusou a sua misericórdia, a sua graça. Ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Ele ouve o clamor do justo, daquele que está com ele, daquele que preza por sua palavra, aquele que tem ciúme de Deus. Vou explicar. Se Deus for mal falado, ele defende. Se a palavra for difamada, ele, não é isso a palavra. Aquele que zombou de Deus, pense que no momento da dor, Deus vai ouvir. A palavra diz, não. Olha só, e vindo a vossa perdição como redemoinho, de qualquer forma que seja, e quando vos chegar o aperto e a angústia, vocês vão me buscar. Versículo 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho. E aqui a palavra desprezaram. O desprezo é: a palavra não vale muita coisa. Eu encontrei algo que vale mais. E que entremos numa lição. Se nós não amamos a palavra, algo em nós estamos devotando ao mundo. Aquele aqui, a palavra nos diz: até quando vocês vão amar ser simples? Até quando vocês vão amar a zombaria? Até quando vocês vão amar você mesmo? Enquanto nós vivemos para nós mesmos, nossos prazeres,
E diga-se de passagem, muitas pessoas amam mais o divertimento, o entretenimento, o trabalho, ou a própria fadiga, do que a palavra de Deus e o próprio Deus. O Senhor diz: aquele que não me amou, eu não vou também inclinar o meu amor, o meu cuidado, a minha providência. Deus é justo, irmão. Deus é justo. Através de quem Deus está usando a sabedoria? Deus fala através dos crentes. Deus fala através até de um filósofo, até de alguém que nem crente é. João Calvino nos diz: toda palavra, toda verdade pode proceder de Deus. Não há desculpa. Irmãos, esse texto nós vemos Deus inclinando, Deus apelando, e aqui diz que ele grita. Irmãos, aonde o Evangelho não está sendo anunciado hoje? Aonde? Não há desculpa. Ainda Paulo fala: olha, se está sendo anunciado por porfia, por inveja, ainda bem que está sendo anunciado. Porque, jovem, adulto, você é indesculpável. A palavra está sendo pregada. Ah, mas por esse, por aquele, olha, não importa. Na televisão, no rádio, está pregando errado, mas está falando. Está falando. Um dos maiores erros da humanidade é achar que Deus está sempre numa prateleira. Eu não quero Ele agora. Eu não quero ouvir agora. Mas a hora que eu precisar de uma cura, de um emprego, de uma palavra amiga, não é? Eu vou lá nos Salmos, os da minha preferência. Deus não está colocado na prateleira, não. Deus está no trono. Deus reina. E o modo dele governar e instruir por meio da sua palavra. Deus oferece ao homem a sua misericórdia, e os homens vão receber aquilo que merecem. Nós vemos na passagem 26 a 28, quando vier o terror e o sofrimento, a sabedoria seguirá. Não com sarcasmo, mas no sentido assim: vocês têm o que vocês merecem. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E Deus é fogo. Ai daquele que despreza a palavra, ai daquele que zomba da palavra, ai daquele que se distancia da palavra. Irmãos, a sabedoria reclama da teimosia de algumas pessoas. Nós vemos os nestos, nós vemos que são simples, nós vemos os escarnecedores. Nós vemos aqui também uma promessa. Uma promessa. O Senhor nos fala, por meio de sua palavra, que deve ser aceita, deve ser crida. Lemos novamente o versículo 33. Mas o que me der ouvidos, esse habitará seguro. 3 lições podemos aprender. Ouvir a Deus, quer seja lendo a palavra. Ouvir a Deus no estudo bíblico. Ouvir a Deus no culto doméstico. É uma prova de que nós o amamos. Você entenderia como um filho, ou um empregado seu, ou alguém que você tem relacionamento, que você fala e a pessoa não te ouve. Você vai pensar o seguinte: essa pessoa não me ama, ela não gosta de mim. Veja os efeitos daquele que ama a Deus. Ele ouve a Deus em todo o tempo. Mesmo na angústia, ele busca a Deus. Mesmo nos tempos bons, ele busca a Deus. Devemos ouvir a Deus. Ouvir a Deus. A segunda lição: devemos praticar o que aprendemos.
Leram bons livros? Tiveram contato com gente crente, mas a sua vida não condiz com aquilo com que ela ouve. Não condiz. O nosso comportamento revela o que amamos. Irmão, você está fraco? Não vem mais na igreja, não é? Ah, você não contribui. Muitas vezes aquela pessoa nunca amou a Deus e se distancia e renega a sua fé. Aqui são tipo de gente que largou a fé, apostasia, abandonaram a fé, deram as costas para a misericórdia. Deus sempre revelou o seu amor, enviando a sabedoria ao seu povo. Contudo, a rejeição dessa sua bondosa repreensão é prova evidente que amamos mais o mundo do que o Criador. O apóstolo Paulo nos adverte que nos últimos dias os homens serão mais amantes de si mesmos, dos prazeres, do que a Deus. Irmãos, uma indústria de prazeres, uma indústria de visuais. A igreja se envolve com o visual, com o entretenimento, com o show, com o bem-estar dos crentes que tem igreja. Não sei, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é um verdadeiro clube. Um lugar de festa, um lugar de recreação, um lugar de acampamento, mas é um lugar que não há palavra. E onde não há palavra não pode haver temor. E onde não há palavra não pode haver amor a Deus. Irmãos, isso nos lembra muito a palavra do nosso Senhor. O Senhor é aquele que pregou e ensinou. E a maior prova que o povo não amava mesmo, a maioria, é quando o penduraram numa cruz. Ali foi o desprezo da palavra, o desprezo do Senhor, o desprezo da misericórdia. Essa sabedoria é personificada, simbolizada o próprio Cristo. Era esse que pregava a todo tipo de gente. E veja que não podemos escolher a quem vamos enviar a palavra. Não podemos selecionar, porque cada um de nós tem uma personalidade, tem um tipo de zombaria em nós mesmos, um tipo de perversão, um tipo de zombaria e um tipo de ingenuidade, uma falta de comprometimento. Assim é a palavra do Senhor. Veja aí, Mateus 26, 55 a 56. Mateus 26, 55 a 56. Mateus 26, 55 a 56. Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Irmãos, a nossa tendência é desprezar a palavra, de não ouvir a palavra. O Senhor ainda fala que, olha, vocês me rejeitando, me abandonando, foi para cumprir a Escritura. Vocês, em outra hora, em outro tempo, em outra geração, vocês fizeram a mesma coisa com os profetas. Irmãos, não podemos desprezar essa palavra, essa obediência, porque o Senhor tem amor por nós. Nós somos comprados por preço. Irmãos, ainda devemos refletir uma coisa. Qual exemplo você está seguindo nesse texto? Que tipo de ouvinte você é? Como você vê a palavra de Deus? Algo, como algumas pessoas falam, interessante. Algo interessante, algo desafiador, mas não é para mim. Talvez é para aquele.
para o outro. Ou você é aquele tipo de gente que ouve a tudo o que dizem, até a palavra de Deus, mas você não muda. E Deus está perguntando hoje: até quando? Até quando será assim? Ou você é do outro tipo, escarnecedor, arrogante, desafia, debocha, debate a tudo, inclusive a palavra de Deus. Ou você é como aquele louco, não percebe que tem uma alma, que Deus vai prestar conta do seu tempo, você vai prestar conta do seu tempo, do seu corpo, da sua alma, dos seus bens, e Deus lhe chama para os seus braços, a sua misericórdia. Ou você é como um prudente, Deus tem promessa, habitará seguro aqui, terá conforto na tribulação, honrará o nome de Deus, e até na morte estará com Ele eternamente. Só um versículo sobrepuja todos esses, e é sempre assim a palavra de Deus. Vejamos que as maldições de Deus nas páginas que Moisés escreveu lá em Deuteronômio são grandes. Você vira as páginas. Se você não obedecer, e você vai correr dos inimigos, e você vai sofrer. E as bênçãos da obediência parecem pequenas, simples, mas são eternas. O que você deve fazer? Que pecados você deve evitar para ser um praticante? O que deve ser lançado fora? O que te impede de aprofundar? O que te impede de realmente ter compromisso? Você tem certeza que Deus te ouvirá na hora da angústia? Você tem certeza que, vindo o terror, vindo a sua morte, Deus vai te levar, com certeza. Você estará com Ele? Ele vai te ouvir? Você estará com Ele realmente no paraíso, na glória eterna, que prometida está aos crentes, aos prudentes. Qual é a sua motivação? O que você ama? Se você ama a Deus, ame também as coisas de Deus. Se você está no Espírito, ande também no Espírito. E que o Espírito derrame em seu coração nessa noite o desejo, a vontade de mudança. A gente não é surdo espiritualmente. Muita gente se faz de surdo. A gente só ouve aquilo que nos agrada, ou aquilo que nos interessa, aquilo que nos dá prazer. O Senhor promete em sua palavra: aquele que me ouvir habitará em segurança, tranquilo. É como o salmista também nos fala: eu deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, faz o quê? Repousar seguro. E repousar seguro. Esse é o descanso. Porém, aquele que não obedece ao Senhor, a palavra fala hoje, vai vir terror, vai vir problemas. E não espere que Deus lá vai ali acudir. Não temos esse padrão na Escritura. Que o Espírito aplique esses ensinos, que Ele te ajude, que Ele nos abençoe a sermos conforme a palavra dEle, conforme o padrão dEle. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.